leitores e leitoras da revista Mana. Hoje temos o prazer de conversar com Carlos Fausto e Luiz Costa, autores do artigo Afinidades e Diferenças, algumas considerações sobre a política da consideração, publicado em duas partes, nos volumes 27, número 3, e 28, número 1, da revista Mana. Carlos Fausto é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Luiz Costa é professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da mesma universidade. Bom dia, Carlos e Luiz, e obrigada por estar aqui hoje. Olá, Carolina. Bom dia, Carolina. A primeira pergunta que eu queria fazer a vocês sobre o artigo é em relação à análise que promove uma discussão crítica. Isso está colocado desde o começo. Então, eu queria perguntar qual é o objeto principal da crítica que vocês realizam? Bom, primeiro a gente ficou muito feliz quando o artigo foi publicado originalmente, o artigo dos nossos colegas José Kelly e Marcos Matos, porque foi uma das primeiras oportunidades que nós tivemos de um debate direto sobre um modelo que a gente vem construindo há muitas décadas, na verdade. Então, mas imediatamente nós não tivemos tempo para fazer isso. Foi só quando veio a pandemia que nós resolvemos encarar a necessidade, né, de responder a alguns dos pontos. E isso foi crescendo, se tornou um artigo em duas partes muito grandes, porque a gente, ao ler com cuidado para fazer a nossa análise, e era uma oportunidade, como eu disse, de expressar melhor certas ideias nossas, esclarecer uma série de elementos que não estavam assim por escrito, claros, suficientemente claros no nosso trabalho anterior, nós nos demos conta de que havia, digamos assim, que a base etnográfica do artigo, eles tinham uma série de leituras muito seletivas, sobretudo dos trabalhos do Peter Gall, do Olivier Allard e do Alexander Souraillès. Então, isso a gente precisava enfrentar. Nós tínhamos uma leitura diferente dos autores no que tange à teoria da ação da Marilyn Strathern e da sua possibilidade, digamos, de portabilidade, de generalização simples para o caso da Amazônia. E a gente tinha ideias um pouco diferentes também para pensar uma teoria da ação, em particular uma teoria da ação magnificada na Amazônia. Então, diante desse fato que nós víamos problemas etnográficos, questões do uso da obra da Marilyn Strathern, e que nós tínhamos ideias diferentes para encaminhar, é que nós resolvemos escrever os artigos, quer dizer, o artigo que virou em duas partes, e por isso ele chama Afinidades e Diferenças, um pouco uma brincadeira, no sentido de que uma das coisas que nós achamos que o trabalho o texto, né, o artigo do Kelly e do Matos, eles fazem é desaparecer com o tema da afinidade e da diferença, que é fundamental para nós, né? Então, nesse sentido, é o que está se referindo, o subtítulo está se referindo a isso, mas também ao fato que nós temos muitas afinidades, né? Que nós pertencemos ao mesmo conjunto de pessoas que estão pensando uma série de problemas na Amazônia, mas que temos as nossas diferenças no bom sentido da palavra. Então, foi essa, mais ou menos, a construção do artigo. Como o Carlos disse, né, o artigo ele é uma resposta a esse artigo chamado Política da Consideração, do José Kelly e do Marcos Matos, que, obviamente, é uma crítica bem interessante, original, ao trabalho que eu e o Carlos vimos desenvolvendo já há algum tempo. Ela é uma crítica que tenta dissolver o que a gente acabou chamando de teoria da maestria, numa teoria da ação mais ampla. E pareceu para a gente que era uma crítica original, uma crítica que merecia uma resposta robusta. E, obviamente, a gente aproveitou a oportunidade para responder outras críticas que vinham se acumulando também ao longo dos anos. Entendi. A segunda questão que eu propus para conversar sobre o artigo era sobre um pouco a exposição, podemos dizer, que tem um caráter bastante analítico, que vocês, né, agora explicaram de onde vem, né? Mas, ao mesmo tempo, abundam referências etnográficas. Então, eu queria pedir para vocês mencionar algum exemplo etnográfico relevante para esse argumento crítico traçado.
Bom, eu acho que o estopim, digamos, etnográfico para isso, ou seja, que abriu o olho para a gente ver ver um fenômeno que talvez não tivesse tão visível, é a etnografia do Carlos Fausto, né, sobre os Paracanã. Então, do qual eu não vou falar, eu vou falar da minha. No meu caso, quando eu fui para os Canamaria, que é um povo catuquina da Amazônia Ocidental, teve, acho que, uma série de palavras que meio que ligaram, acenderam uma luz na minha cabeça e ativaram, digamos, certos protocolos etnográficos de atenção. A primeira foi essa palavra, centralidade, uma palavra Canamari, que é o arar, que significa dono, mas significa também corpo. Normalmente, a parte maior de qualquer coisa composta de muitas partes. Então, o tronco de uma árvore, o afluente principal de um rio. Isso é uma palavra que ressurgia em diversos domínios, no xamanismo, na criação de xerimbabos, na chefia, na relação com o Estado brasileiro. E ela estava sempre articulada por uma relação, que eu chamei da relação de alimentação. Na época, na Maria, a palavra para dar comida, ela é composta, na verdade, por dois léxicos que pode ser traduzido literalmente como causar a necessidade de outro. Tá? E o par recíproco que ele cria é uma dependência. Então, o outro depende daquele que o alimenta. E o exemplo paradigmático é a mulher que mastiga a comida na boca, tira da boca e dá para o xerimbabo, para o animal, né, que ela tá criando. Então, ao fazer isso, ela virava dono do animal, que era chamado de seu filho animal. Tá? Então, também, isso são coisas que o Carlos já tinha notado, tanto na etnografia dele, como teoricamente, num texto que também foi publicado na Mana, chamado Donos Demais, de 2008, que é que essa relação de dono-dependente ela é geralmente formulada no idioma da filiação, uma relação pais-filhos. Então, eu acho que toda essa região, como a gente mostra na segunda parte do artigo, não só os Canamari, mas toda essa região dos Juruá-Purus, os povos Arauá e os povos Catuquina, ela trouxe muito material etnográfico, eu acho, para a gente aperfeiçoar essa teoria da maestria. Foi uma oportunidade também, desse artigo, voltar ao meu trabalho sobre os Paracanã, não tanto a etnografia no sentido mais assim, cuidadoso e detalhado da etnografia, mas há toda uma discussão que eu tinha tirado na época, inspirado e também servido como contraponto, que era a dialética senhor-escravo no Hegel. Então, eu tentei mostrar um pouco, eu tive dois contramodelos, mas que inspiradores ao mesmo tempo, para formular essa teoria da maestria, como ficou conhecida. De um lado foi o Hegel, do outro lado foi o Locke. E eu tentei explorar isso nos artigos explicitamente, quer dizer, vamos usar essa linguagem e ver o que ela nos diz, o que ela não nos deixa dizer. E quanto a gente pode explorar as formulações nativas, as formulações indígenas, de maneira a não ficar preso a essa linguagem, a usar essa linguagem como um instrumento, mas ir além dela. Então, no texto todo, embora você tenha partes, principalmente na primeira parte, ele tem uma parte bem teórica, digamos, né, com essa discussão mais filosófica, que eu acho importante a gente colocar isso nesse plano, a gente tem sempre a necessidade, nós sentimos, o jeito da antropologia que a gente faz, é ancorar isso nos materiais etnográficos de maneira muito rigorosa, né? Então, daí vai surgir toda essa discussão, que, principalmente na segunda parte, em que nós vamos coligir uma série de dados de outras etnografias. Na primeira parte, a gente rediscute o material do Peter Gall, do Olivier Allard e do Alexandre Souvayez, então a etnografia está lá presente. Agora, a origem muito clara, como disse o Luiz, é a minha experiência com os Paracanã. Quer dizer, os Paracanã, na época em que eu estava com eles, trabalhando com eles, final da década de 80, começo e década de 90, eles eram um dos povos mais igualitários do mundo, inclusive do ponto de vista do gênero, né? Não só, digamos assim, do ponto de vista das relações entre homens ou de questões de poder político. Em todas as instâncias, era extremamente igualitário. No entanto, tinha uma produtividade enorme, uma relação que era concebida por eles entre o que eles iam chamar, com um termo
que eu traduzi, que é traduzido por eles, traduzido na literatura toda tupi-guarani, como dono, e uma outra palavra que eles utilizavam para xerimbabo. Isso aí era extremamente produtivo, percorria todo o mundo cosmológico, todas as ideias associadas também ao sonho, a relação com as entidades com que se sonhava, e isso em termos de nominação e desenvolvimento dos rituais. Então, assim, eu tinha o seguinte problema. Temos aí uma relação que é uma relação de caráter assimétrico, claramente, normalmente concebida como uma relação entre um dono e um animal de estimação, digamos assim, o que a gente chama de xerimbabo, para não trazer toda essa carga do que se tem conceitual em torno do que é um animal de estimação, mas você tinha essa relação ali muito marcada, muito produtiva e, no entanto, num sistema totalmente igualitário. Então, o que a gente passou a pensar é o seguinte: a gente tem que pensar na Amazônia, que são essas relações assimétricas, né? Que não implicam necessariamente nem em desigualdade, que para mim é um fenômeno econômico, nem em hierarquia, que é uma questão de valor. Isso as pessoas confundiram ao longo de todo esse tempo essas ideias, talvez por falha nossa em exprimi-las de uma maneira melhor. E foi essa base etnográfica, e a partir daí nós fomos generalizando com uma série de exemplos que foram surgindo a partir do começo dos anos 2000. Tem um boom de produção que dura até hoje, que trouxe muita riqueza etnográfica a essa questão. E uma das regiões que contribui isso muito fortemente é a região do Juruá-Purus, né, o sudoeste da Amazônia, na qual o Luiz trabalhou. Então, agora, para finalizar, talvez a pergunta mais difícil de fazer de uma forma resumida, de responder de uma forma resumida, mas para que fique aqui de forma introdutória o convite à leitura do artigo, eu queria que vocês comentem quais são as diferenças entre uma política da consideração e uma política de donos. Eu acho que a política da consideração do José Kelly e do Marcos Matos, ela tem por base uma separação entre causa e agente. E ela é uma teoria geral da ação, certo? Ela é uma teoria ampla da ação. Eu dou presente para ele. É uma espécie de teoria da ação transitiva. E enquanto a nossa teoria, a teoria da maestria, ela é uma teoria de um certo tipo de ação. Isso é uma coisa que tanto acho que o Kelly e o Matos, quando se dirigem ao nosso trabalho, a gente enfatiza, ou seja, a nossa teoria ela busca o que a gente chama de um tipo de ação ampliada, ou seja, um tipo de ação em que pessoas conseguem fazer com que outras pessoas, outros seres, ou outros animais, sejam o que for, outros espíritos, ajam conforme as suas intenções, a sua vontade. E para o Marcos, para o Kelly e para o Matos, isso é apenas uma modulação de uma teoria geral da ação. Para a gente é um corte ali qualitativo, ele não é simplesmente uma questão de grau, a gente não ultrapassa um grau. Inclusive, numa parte do artigo em que nós discutimos os dados Tupi, inclusive os dados do Carlos, sobre os Paracanã, a gente propõe que, se a maestria e uma teoria geral da ação, ou seja, se a política dos mestres e a política da consideração forem a mesma coisa, é mais produtivo pensar toda ação como uma modulação em baixa frequência da maestria, porque todos os dados Tupi indicam que tudo, qualquer ação, ir para a roça, brincar com crianças, tudo gera um dono, né? Tudo gera alguém que é considerado o dono da ação. Sem um dono, nada é feito, né? Como diz a etnógrafa do Juruna, do Jiujá. A maneira pela qual o José e o Marcos elaboram a teoria da consideração e dando a ela um caráter moral, né, ela acaba resvalando ou se inserindo muito mais numa ética do cuidado, né? Que é um modelo extremamente poderoso, mas que, como sabem as próprias autoras, porque a maioria são autoras da ética do cuidado, se trata de um tipo específico de ação, né? No qual justamente considera-se em primeiro plano aquilo que é, digamos, a vontade e a necessidade do paciente. O agente age com o paciente em mente. Essa é a definição que está lá
desde o começo da ética do cuidado, na Gilligan, e que vai ser esclarecida vai ser repetido por vários autores. Então, assim, eu pessoalmente acho que a política da consideração é mais uma designação de uma política do cuidado, da ética do cuidado, e que ela não se aplica a todos os tipos de ações possíveis e existentes na Amazônia, a não ser que você está supondo uma teoria da mente, simplesmente uma relação fato, que aí eu diria banal, né, é aceitável, que toda ação ela implica que você tenha outro em mente. Isso é a definição da ação humana e a recursividade dessa ação. É porque eu sei, né, estou falando com você, Carolina, eu sei que você tem em mente o que eu estou falando, né? Então eu tenho que levar em consideração aquilo que eu suponho que está na sua mente enquanto eu falo, para eu continuar falando, e essa recursividade é a própria estrutura, né, da comunicação humana, da interação humana, de qualquer uma delas. E isso não me parece que ofereça um aporte muito inovador para se ler, né, as questões etnográficas das populações indígenas da Amazônia. E, nesse sentido, eu pensaria, por exemplo, em todo o trabalho do grupo da Joanna Overing, que já explorou, inspirada justamente na literatura feminista ligada à ética do cuidado, e à teoria moral dos sentimentos do Hume, e que já estava lá. Agora, veja, no nosso modelo, a ideia do cuidado, né, do care, é fundamental, é central. Mas tem um outro lado, não é só isso. Como a gente sabe, todo cuidado tem suas consequências, e muitas vezes essas consequências são difíceis de engolir. Bom, e uma política que você chamou de política dos donos, eu gostei da expressão, a gente não usou, mas eu acho que é muito interessante porque ela permite falar de um tema que é com o qual nós acabamos o artigo, ou pelo menos a segunda parte do artigo, mas que é o final do conjunto, que é justamente a política dos donos, né? A quem interessa uma política sem donos. E a gente mostra que hoje, né, os povos indígenas das Américas se utilizam desta linguagem para defender os seus direitos, né? A ideia de que você tem donos de lugares, de espaços, de rios, de cachoeiras, de território, enfim, o que você imaginar, porque o donos demais, justamente, a frase queria dizer que há donos em demasia, quer dizer, há donos dispersos em todos os lugares, pode ter dono sempre, eles se multiplicam, eles não se centralizam em uma estrutura piramidal, no caso da Amazônia, mas você vai ver isso, quer dizer, o que a gente mostra, né, nos alguns casos específicos, o caso Wayampi, né, no momento da tentativa do governo Temer de acabar com a reserva, né, a renca, né, ou nas situações, né, na fala do Davi Kopenawa, né, que estão no livro dele com o Coussalbert, nas disputas políticas em torno da Cachoeira de Sete Quedas, que os Munduruku e outros povos da região se colocaram, e como eles argumentam o que se poderia chamar o caráter sagrado, né, na nossa linguagem, mas que na verdade, é a ideia de que é um lugar especial, que é um lugar que tem dono, que esses donos têm que ser respeitados e assim por diante, e isso também nos Andes. Então, eu acho que é interessante pensar a política dos donos como alguma coisa que é uma política hoje indígena. Não é nós que inventamos. Ela está lá, e ela é um instrumento. E ela tem que ser entendida nas suas compatibilidades equívocas com a política dos donos, digamos, do patronato, da patronagem. Quer dizer assim, está cheio de dono no Congresso Nacional, mas não são da mesma natureza. Mas a gente tem aqui um equívoco que pode ser produtivo na defesa, né, e na expressão pública de uma política indígena. Então, assim, nesse plano, por isso que a gente acaba o artigo dessa maneira,
nesse plano eu só tenho que fazer uma etnografia, constatar um movimento que é claramente indígena e que não depende do fato de que nós tenhamos escrito sobre donos, mestres na Amazônia, etc. E tal. Inclusive porque o termo, a tradução por dono, é uma tradução indígena. A maioria dos povos indígenas traduzem os termos, os conceitos que servem a esse esquema relacional como donos. Nós aceitamos que é a tradução deles, e que é uma tradução que, veja, gente, se você pegar os dicionários do século XVI, certas línguas indígenas, já aparece lá, né? Assim como aparece no Randstaden, a palavra justamente xerimbabo, para designar a condição dele de cativo de guerra. Então, assim, tem uma base empírica, uma base histórica também. E por isso que a gente também, antes desse final da política dos donos, a gente tem uma parte que são as lições de história, que a gente pega 3 exemplos, justamente ali do Juruapurus, né? Que são os Canamari, os Palmari e os Uruahá, mostrando que esse esquema, digamos, de uma relação de tipo senhor xerimbabo, ela, diante das circunstâncias da história, elas são moduladas de maneiras muito parametrizadas, moduladas de maneiras muito distintas, né? Ela permite, não é uma forma inflexível, não, ela é uma forma que um pouco como aquelas formas do final do L'Homme Nu, do Homem Nu, né, do 4º volume das mitológicas que o Lévi-Strauss tira do Darcy Thompson, elas se infletem, elas modificam-se, elas ganham formas diferentes também, né? Mas mantém esse esquema. Então, mostrando que o esquema é extremamente produtivo na história, justamente pela sua flexibilidade e resiliência. Então, é um pouco isso, por isso que a gente acaba o artigo com as lições de história e com a discussão da política dos donos, mas enquanto política indígena, não enquanto modelo nosso. Eu acho que a nossa meta ali é mostrar que, longe de ser um casaco de força, a relação de maestria ela é extremamente elástica e ela é extremamente produtiva no contexto colonial, no contexto da relação dos índios com o Estado e na relação intra-indígena também, dos índios com espíritos. Ela se presta a falar sobre todas essas relações de uma maneira específica e rica, e, como Carlos diz, indígena, Amazônia. Perfeito, gente, muito obrigada. Fica aqui, então, essa breve conversa com um convite para acessar os artigos na íntegra, nos últimos 2 números da revista, e eu agradeço por esse tempinho aqui. Obrigado. Nós agradecemos o espaço da Mana, é sempre um prazer publicar na Mana, e isso é uma coisa a se notar também, que boa parte da nossa discussão e da bibliografia são de textos publicados originalmente pela Mana, a quem a gente agradece o espaço duplo que nos foi dado. Muito generoso. Obrigado.